Você já se perguntou por que uma pessoa que enaltece tanto o exército tenha passado para a reforma na condição de capitão, um dos mais baixos degraus do oficialato? Talvez você não saiba, mas o capitão Bolsonaro foi expulso da Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAL, em 1987 e, quase ao mesmo tempo, iniciou sua carreira política. Não é difícil encontrar essas informações, pois elas estão disponíveis em vários dos periódicos nacionais. Há um documento oficial no Centro de Inteligência do Exército que se refere a esse período. Ele inicia dizendo que Bolsonaro foi punido com 15 dias de prisão por ter publicado na revista Veja, sem autorização dos seus superiores, um artigo em que ele discorria sobre a política de remuneração em vigor àquele momento. Eu acredito que, para quem não está familiarizado com a hierarquia militar, seja difícil entender a gravidade desse ato de insubordinação. Na sequência, o mesmo documento se refere a uma outra reportagem publicada na mesma revista Veja, cujo título é Por Bombas nos Quartéis, um Plano na ESAL, a tal Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais. Nesta reportagem, Bolsonaro é apresentado como um dos supostos envolvidos na ação, e ela fora feita para pressionar o ministro do Exército e tensionava explodir bombas. Isso mesmo, explodir bombas em vários locais, entre os quais a adutora de Guandu, que faz o serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Logo a seguir, a mesma revista Veja publicou outra reportagem trazendo novos elementos da conversa de Bolsonaro com a jornalista. Nela, aparece um desenho com o esquema da operacionalização de parte do atentado. Cerca de um mês depois dessa repostagem, ele foi expulso da ESAL, eu repito, ele foi expulso e foi submetido a um conselho de justificação, uma espécie de inquérito no âmbito civil. Ao longo desse procedimento, a jornalista que havia sido responsável pelas matérias afirmou ter, inclusive, recebido ameaça de morte do capitão. Notem que estamos falando de um depoimento oficial em procedimento interno do Exército Brasileiro e que um oficial estava sendo acusado de ameaça de homicídio, entre outras coisas. Por unanimidade, o tal conselho considerou culpado e propôs que fosse declarada a sua incompatibilidade com o oficialato, com a consequente perda de posto e de patente. Entretanto, em julgamento posterior no Superior Tribunal Militar, tais fatos parecem não ter sido considerados e ele foi designado não culpado. Logo a seguir, aproveitando a visibilidade que o episódio lhe proporcionara, depois de manifestar junto a ex-colegas da ESAL sua intenção de continuar se pronunciando publicamente a respeito do Exército, ele lançou sua candidatura vitoriosa à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo empossado lá a seguir. Empossado, ele passou para a reserva. O que estou querendo frisar, para além de todas as peculiaridades graves descritas no processo, como atentados à bomba, ameaças de morte, são dois aspectos. O primeiro é que ele, que tem enaltecido o Exército e os militares, decidiu, de vontade própria, se afastar para iniciar uma carreira política. E, segundo, o que é mais importante, que o estilo beligerante que ele continua a manifestar, de achar que pode resolver todas as questões explodindo bombas e ameaçando pessoas, no melhor estilo do eu prendo e arrebento, já estava presente desde o início da sua carreira militar. É para isso que nós devemos nos atentar, entre outras coisas.